Qual é a natureza do Evangelho? Não se trata de tornar a vida do homem e da mulher confortável ou fortalecer ele para ele alcançar os seus objetivos. Trata-se do sepultamento da velha natureza e do renascimento da nova, mas não só um alvorecer da nova, um modificar, um transformar e um viver aplicando os princípios de Cristo. Como Paulo disse, eu não vivo mais, quem vive em mim é Cristo, eu estou morto. A nossa natureza precisa estar morta, mas a maioria não quer sofrer essa morte. E nós temos no nosso meio uma impregnação tão grande de liturgia institucional que nós vamos encontrar pessoas defensoras da instituição ou das instituições, depende de qual está inserida, que a menor sombra de crítica que alguém faça com relação a essas instituições ofendem a moral dessas pessoas, porque eles entendem o seguinte: se eu crio nessa igreja, como falam, eu sirvo a Deus por graça e misericórdia na instituição tal, e não estão percebendo que isso divide pessoas. O projeto original da pessoa de Jesus é a unidade de espírito, é a união de qualquer ser diferente, é a união do bárbaro com o intelectual, do gentil com o judeu, né? Do calmo com o irado, do bandido com o honesto, independente da categoria, classe social, etnia. A comunhão do Espírito através da obra de Cristo é a unidade. E aí há pessoas unidas em diferentes classes sociais, mas não unidas em diferentes instituições, porque um vê o outro como estranho. É muito comum você ver um pentecostal dizer que não tem comunhão com o reformado não tem comunhão com o pentecostal. E normalizaram isso, quanto que isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal, porque vai contra o projeto da unidade de espírito. E isso está sendo aceito porque normalizaram. Só que isso se estende muito mais. Eu dei um exemplo, mas ele vai dentro das igrejas, às vezes da mesma denominação. Você tem grupos de pessoas que pensam diferente e não se aceitam entre si e se saudam de forma apenas para cumprir um rito, mas não há comunhão entre eles, porque fulano é do movimento e outro é do outro movimento. E essa divisão, ela está sendo aceita e normalizada. E aí, como não se trata de evangelho, e sim de fidelismo à instituição, não se prega evangelho, não há transformação, nem renovação de mente e consciência, não tem ninguém estando modelado em Cristo e sim modelado à instituição, as pessoas se permitem a isso, conseguem conviver com isso, aceitam isso, defendem isso. E dizem ainda, de alto e bom som, não tenho comunhão com aquele irmão. Eu não tenho comunhão com aquele tipo de movimento. Isso aí não é o Senhor. Ele não sabe o que o outro está vivendo. Que na verdade a abundante graça e a multiforme graça, ela tem inúmeras facetas da forma que não se contradiz, mas que se somam. Porque em nada a obra de Cristo se contradiz, ela se soma. Mas as pessoas acham que é normal se colocar e se posicionar contra um, contra o outro, ou pelo menos não ter aquela comunhão, aquela sinergia que deveria ter a partir da unidade do Espírito, que é um defender o outro a partir da pessoa de Jesus. O que deveria me ofender de verdade? O pecado, porque consequentemente o pecado ofende a Deus. Se ofende a Deus, deve me ofender. Agora, se não ofende a Deus, então eu não deveria estar ofendido. Quando faz um comentário a respeito de um erro crasso de uma instituição, independente de qual seja, porque é o homem que está ministrando o conceito, ele que decide, depois revoga, aplica uma disciplina que segundo ele é benéfica, depois vai revisar e não faz sentido, ou muda de tempo e precisa ser ajustado, como se Deus fosse mutável, Deus não soubesse do amanhã, Deus não fosse presciente, ficasse preso a um conceito cultural e atual, de época, de década, de geração. Ele está livre das amarras do tempo. Ele vê o que nós não vemos, ele já viveu tudo o que nós vamos viver. Ou aquilo que nós não iremos viver, ele já viveu também. Que as próximas gerações vão viver, ele já viveu. Nele tudo é passado.
Mas aí as pessoas falam em nome dele com limitações humanas, e o problema é que a massa aceita, vai concordando e dizendo amém, porque foi instruída nocivamente a não consultar as escrituras e não questionar o que está sendo ensinado. E Paulo deixou muito claro: isso é de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: só me imita se eu for uma imitação de Cristo. Vocês conhecem o Cristo? Maravilha, vocês não têm a imagem dele, nem a pessoa física deles aqui para seguir. Ele está em espírito no meio de nós, mas vocês têm a mim, que estou copiando ele fielmente. Mas enquanto eu for uma cópia dele, vocês me seguem. Ou seja, não me seguem quando eu não for cópia dele. E está tudo bem. E Paulo era o fundador da maioria das igrejas. As igrejas gentílicas, ele é o fundador, deveríamos honrá-lo. Se ele decidir, está decidido, mas não é assim que funciona. Agora, no meio institucional, está lá um presidente ou um conselho, o que eles decidem, todo mundo fala amém, e não questiona isso, porque é desonrar os irmãos. Mas nós não temos que honrar os irmãos em detrimento da palavra, em detrimento daquilo que é sã doutrina. Temos que honrá-los como nossos irmãos, mas acima deles tem a palavra que o próprio Deus colocou acima do nome dele. Se está acima do nome dele, por que nós estamos colocando estes homens acima do nome de Deus, ou da palavra de Deus? E aí eles decidem, deliberam, chegam num consenso comum e todo mundo fala amém e começa a defender aquilo, a ponto de onerar a comunhão com alguns irmãos em nome da defesa de alguns preceitos humanos que é erraticamente chamado de doutrina. Vocês entendem como não vai funcionar e não está funcionando? Mas tem alguns projetos bons, como eu ouço alguns irmãos falando. Projeto bom como o projeto do resgate. Que maravilha! Ele não necessariamente está resgatando, mas tem alguns sinais. Tem que ver se isso não é cortina de fumaça. Porque, por exemplo, se eu saio em missão, e a minha missão é evangelizar 3 pessoas, eu saio nessa missão, oro com essas pessoas e curo elas das enfermidades delas. Mas eu não consegui convertê-las, mas curei elas da enfermidade, um baita sinal. Talvez uma enfermidade incurável. Alguém vai dizer, foi sucesso? Não, não foi. O sucesso seria ter evangelizado. A cura só existiu para que eu tivesse quebra da barreira da incredulidade. O ceticismo fosse perfurado a partir daquele movimento sobrenatural do poder da fé. Mas teve 3 milagres, você está falando que a viagem não foi um sucesso? Essa viagem hipotética que eu inventei agora. Não foi, porque o objetivo seria evangelizar. Então alguém vai falar sobre o projeto e diz para mim, não, mas está cheio de sinais. Maravilha, estou falando de resgate. Porque a chamada do projeto é resgate. Está resgatando quem? Não, mas resgatou algumas almas. Mas e aí, vocês têm um lugar acolhedor para colocar elas? Porque elas foram expurgadas do meio religioso porque a igreja não aprendeu a perdoar. A igreja não perdoa. E quando você fala para perdoar, eu falo, não, mas se eu perdoar, eu vou estar abrindo porta para as pessoas pecar à vontade, não pode perdoar. Sendo que Jesus manda nós perdoar. E nós não tem nada a ver se a pessoa vai pecar de novo ou não. Não é conosco esse problema. Não é a nós que ele presta conta, porque enquanto eu estou apontando ou não perdoando o pecado de um irmão, eu estou cometendo os meus. Ou você, irmã e irmão, é tão puro assim que não vê e não cobiça e não deseja mal. Quer mentir para você mesmo? Mente, mas para o Senhor não dá. Ele conhece o teu pensamento, por onde ele passa, o que você deseja, o que você cobiça. E não adianta você fingir de santo para ele. Isso pode fingir de santo para todo mundo. A igreja, todo mundo pode até acreditar. Até teu esposo quer que você é um baita de uma santa, de um santão. Mas Deus sabe o que é que você é de verdade. E o detalhe é que ele te ama ainda assim. Não está conivente com o teu pecado. Não te aceita. Presta bem atenção. Bom, mas, continuando. Qual que é o objetivo? Resgatar. Para me resgatar, primeiro eu preciso preparar um lugar. Exemplo, vou buscar feridos em uma batalha, beleza? Mas se eu não tiver uma enfermaria com leitos e pessoas capacitadas para trazer os feridos, os moribundos, os doentes, os que estão à beira da morte, para serem tratados, é um resgate em vão. Concorda comigo? Eu trago alguém que está totalmente debilitado no meio da guerra e eu não tenho aonde acomodá-lo, tratá-lo, cuidar dele. O meio, o seio da igreja não mudou, é a mesma igreja que não perdoa, que exclui, que mete de cima e embaixo o pecador, o que parou, o que fez uma tatuagem, sei lá, porque não está nos padrões estabelecidos pelo moralismo. A régua da moralidade religiosa é muito alta. Nem eles mesmos estão incluídos, mas fingem estar.
E esteticamente estando, está tudo bem, porque é o que os fariseus defendiam. E Jesus apontou e disse: são sepulcros caiados. São sepulcros caiados, e é isso. Essa é a natureza do farisaísmo impregnado na instituição religiosa de hoje. Que importa parecer ser, não importa ser. Cuidam da reputação e não do caráter. Pensa numa preocupação: ninguém pode me ver de bermuda, ninguém pode me ver tomando uma cerveja, senão vai escandalizar. Não pode me ver falando um palavrão desse. Fala palavrão o dia inteiro, mas no meio cristão não fala. Por que não vai falar? Porque aí vão falar que aquele irmão é uma boca suja, não dá pra comer da boca dele. Preocupado com a reputação, ele fica polido na frente das pessoas. Mas diante de Deus está imundo e não se preocupa, porque a consciência está cauterizada. Porque o que importa é a reputação, não o caráter. E normalizar a tal ponto que isso é comum, aceitam isso de boa, como se isso fosse ser cristão, que congregou, porque está presente, está no meio cristão, está ali sempre em comunhão, né, abre aspas, com os irmãos, violão, visita, viagem, culto, ensaio, tocata, e isso faz deles crente, quando que isso não tem nada a ver com ser crente. Mas está tudo normal, porque não há ensino, não há pedagogia, não há didática pedagógica do evangelho que seja instrucional mesmo, que transforme a consciência, que cobre e exige um padrão renascido e não reformado, feito uma estética externa, passado um pó de arroz, uma base aí, e a pessoa se sente bonitinha porque vestiu algumas vestes estabelecidas dos padrões religiosos e fala como eles num dialeto interno. Deus abençoe, saudações à tua casa, a paz de Deus, ou a paz do Senhor, ou varão, ou varoa, e aí estabelece-se um dialeto interno, né? E parece que esse cara é crente, parece que esse cara é cristão, mas a natureza não foi transformada. Vive de cobiça, vive de mentira, vive de trapaça, vive de inveja. Você prospera em alguma coisa, você vê nitidamente no rosto das pessoas a mudança, o abatimento. Ele queria que fosse ele, não quer que seja você. Não consegue. Isso até é um conceito da vida humana. Os ricos e milionários, os que são abundantes, eles se alegram de verdade com a prosperidade do outro e não as invejam. Mas no meio cristão, que deveria ser muito melhor, é muito pior esse aspecto, porque não há transformação, não há instrução, não há pedagogia, não há correção, não há admoestação. O que é só uma valorização das tuas lágrimas, das tuas dores, das tuas aflições, e aí por cima vai dizendo que você vai receber benções. Fica tranquilo, eu estou orando por você, ou então eu orei, estou abençoado, protegido e guardado. Às vezes que eu acidentei nas rodovias, e foi acidentes assim, gravíssimos, tinha orado bastante para sair de casa. Aí por que Deus não me livrou? É porque Deus não ouviu tua oração? Claro que não. Claro que não. Deus não tem compromisso. Senão Deus não estava com Paulo e o navio naufragou. Deus não estava com Paulo e a víbora picou ele. Deus não estava com Paulo, ele foi para Jerusalém e foi preso. Ué, não deveria ser preso, porque Deus estando com ele ia livrar ele. Conceito equivocado de que esse Deus é um Deus livrador, né? Protetor, que nada vai acontecer. E essa consciência vem da falta de ensino, da sonegação do verdadeiro trigo, da mensagem adulterada, que positiva exatamente o homem na centralização da mensagem, do conceito. E a verdade de Cristo ela é camuflada, e é só ela que liberta, não tem outra coisa para libertar. Mas aí as pessoas se ofendem quando você senta para debater um assunto que deveria ser debatido o tempo todo, não para demonstrar a minha habilidade na oratória ou conhecimento, exibir, né, o grau de conteúdo que eu tenho. Isso não deveria ser de maneira alguma o motivador daqueles que explanam o Evangelho, que ensinam o Evangelho, certo? Isso não deveria, mas infelizmente é como é. As pessoas não se motivam a partir de renascer, de aprender o que é o Cristo de verdade, para vivê-lo na prática, porque é só dessa forma que você vai acessar a salvação. Não é por mérito, mas é pelo modelo, o modelo a ser seguido. Ele disse: siga-me. Ué, eu preciso segui-lo, mas para isso preciso conhecê-lo. Ele não está em carne aqui mais, mas deixou o manual de fé, que é a Bíblia, e deixou o Espírito Santo que me guia em toda a verdade.
As pessoas querem isso? Não, eles querem sentar em um banco e ouvir que Deus vai prosperar, abençoar, multiplicar, mandar o diabo embora, sabe? Isso é confortável. E Satanás colocou maravilhosamente pessoas adestradas, sentadas nos bancos de igreja, aceitando um joio como se fosse trigo, e ainda glorificam, dizendo que sentiram a presença de Deus. O emocionalismo tem contaminado o sensor, a bússola do cristão, que acha que a partir daquilo que ele sente, dos arrepios, do choro, se a mensagem não está conivente com o evangelho, eu estou chorando por mim, não pelo Cristo, não pela salvação, não pela fé que foi emoldurada no meu coração através da obra martirizada da cruz, que é essa que eu devo ter felicidade, sentir a presença de Deus quando ela é pregada, porque ela confronta, ela me obriga a renascer, ela cobra de mim um padrão que está só em Cristo, e ela fornece capacitação através do Espírito Santo. Mas eu preciso, ela prega a renúncia, e eu preciso renunciar, e essa mensagem não se ouve. Aí as pessoas dizem: então por que você fica nessa igreja? Vai para uma outra igreja e aprenda então a mensagem, mas depois não se prenda a uma igreja, porque aquele que beber desta água jamais tornará ter sede. Você não pode ser um sedento dependente. Nenhum cristão de verdade, após ter aprendido o evangelho, pode ser dependente de uma instituição. Eu não estou pregando para ser desigrejado, não é sobre isso, até porque eu preciso estar ligado ao corpo para manifestar o amor que de Cristo eu recebo. E as ferramentas do seu Espírito, porque amar é se doar, e não tem como eu me doar para outros se eu sou individualista e vivo sozinho. Eu preciso estar conectado ao povo, à massa, aos que estão chegando, porque não é só eu evangelizar e largar, soltar a mão, preciso discipular. E tem pessoas que não sabem o que é isso, entendem que depois que entrou dentro da igreja, batizou, Deus guarda. Veja bem que o ensino é totalmente contrário. O Senhor falou: discipula, ensina, pega na mão. Você vai fazer uma torre, faz o orçamento, ou seja, saiba quais são os próximos passos e os próximos custos. Precisa ter organização. Jesus não falou: deixa tudo comigo que eu faço. E isso as pessoas às vezes vêm defender e falam para mim: Edu, mas está escrito que você não precisa se preocupar com o que você há de falar, que o Espírito Santo há de colocar, há de prover na tua boca. Pega o contexto desse texto para você ver o que está falando. Quando você for levado a juízo perante infiéis por causa da tua fé, ou seja, se for processado, levado a julgamento, e lá você não entende de lei, você não é advogado, não é juiz, você não entende de direito, você não sabe como se defender, e lá estão querendo te lascar mesmo, porque são contra a fé cristã e os princípios cristãos e da lei de Deus. Então lá você não se preocupa, porque lá Deus vai colocar na tua boca o que você há de falar. É nessa condição. Não está falando de púlpito. Púlpito eu preciso me instruir, preciso enriquecer o meu conhecimento, encher a minha mente, impregná-la da mensagem, e subir ao púlpito já com ela disponível para o Espírito Santo me guiar. E quando eu falo guiar, não é anular o conhecimento, porque o conhecimento vem dele. E pode ver que Paulo fala a Timóteo: desde de pequeno você já é instruído nas Sagradas Letras, e isso te tornou sábio para a salvação. Então a salvação está ligada a eu aprender sobre o Evangelho, porque não tem como eu entender a minha dívida. Você pergunta para os irmãos: que dívida que Jesus pagou? O nosso pecado. Mas você entende o tamanho dessa dívida e a consequência disso? A natureza disso? Irmão, sei lá, eu sei que Jesus pagou o nosso pecado, tal, e fica nisso. Não consegue ter a consciência e não entende o tamanho da sua dívida. Por isso a gratidão é ínfima. Ele é grato pelo dia, ele é grato pela comida, pela roupa, ele é grato: Deus me perdoou, glória a Deus. Ele é grato pela presença de Deus, pelo dom de língua, por Deus ter me chamado na graça, né? E às vezes está falando de uma instituição. E tudo isso ele não consegue ser grato, profundamente grato, se entender que nós não merecemos nada. Você vai se tornar um outro ser humano, porque aí a tua gratidão vai ser tão abundante e preenchida que não vai ter espaço para tua mente questionar, indagar ou ser ingrata, estar insatisfeita por alguma coisa. O grato de verdade não tem insatisfação. A insatisfação é o sinal e a evidência de que você ainda não tem o conceito claro do que é graça e o favor de Cristo. Não sabe o que é que Jesus fez por você. Você tem uma noção básica e abstrata, que eu posso dizer nublada, porque essa é a ideia: não deixar
que você, Satanás, quer isso, que você não tenha a clareza do que é evangelho. Quanto menos clareza você tiver, e você tiver mais certeza de coisas que não são evangelho, mas que se parecem com o evangelho, porque é isso que ele vai fazer. Vai falar de Cristo, dos milagres de Cristo. Esses dias eu ouvi uma irmã falando que eles pregam o evangelho naquelas escolinhas, né, que são o espaço infantil, durante o culto. Eu falei, não, vocês me perdoam, vocês não pregam. Pregamos sim, mas nós contamos as histórias bíblicas. Cada dia tem uma história, a gente segue uma sequência. Eu falei, não, querido, não tem evangelho aí. Eu posso contar 1000 histórias bíblicas e não pregar o evangelho. Eu conto de Sansão, conto de Davi, conto de Davi e Golias, Moisés, o Mar Vermelho, o Monte Sinai, conto de Daniel na Cova dos Leões, Mardoqueu. Vou contando de vários heróis da fé, certo? Mas eu não prego o evangelho a partir disso. Falei, porque quando vocês estão contando as histórias, depois vocês trabalham a consciência das crianças para elas irem conhecendo Jesus, a dívida, aquilo que nós não merecemos e o que nós merecíamos. Você leva essas crianças para essa consciência? Não, nós contamos, então vocês não estão pregando o evangelho. Mas parece que sim, tanto para quem ensina, tanto para quem ouve. Porque é exatamente isso que ele quer. Mas eu fui em tal lugar, vi um sinal. Eu fui em tal lugar, Deus respondeu a minha necessidade. E aí você fala, isso é evangelho. Não, não é. Porque a natureza do evangelho, esses dons são secundários, e isso está no consciente cristão, infelizmente do pentecostal, que é primário. Então ele vai em busca disso. Teve um conselho lá, mas o top foi quando Deus revelou uma visão terrível, uma revelação. O Senhor falou comigo, respondeu a minha oração. Isso não é evangelho. Isso faz parte do contexto das ferramentas disponibilizadas pelo Espírito Santo no nosso meio, que são coadjuvantes para a salvação. Não são não é o ator principal, não é o protagonista. O protagonista é a obra de Cristo na cruz. Ela tem que protagonizar qualquer mensagem e qualquer consciência. Se quando eu falo dessas coisas as pessoas não choram, as pessoas não se sensibilizam, os crentes, quando você fala de uma mensagem ou uma oração centrada no Cristo e você vê que não há resposta, eu não estou falando de emocionalismo, mas sim de uma resposta com emoção, sim, emoção que eu digo, porque a pessoa se alegra a tal ponto de ver, essa é a mensagem que eu vivo, é isso que me transformou, é isso que me renasceu, me religou em comunhão com o Pai. É sobre isso, é essa estratégia, é esse plano de salvação, é isso que está sendo mencionado nessa oração ou nessa pregação. Aquilo deveria encher, transbordar o coração de alegria, mas não é onde transborda. Vai transbordar quando a mensagem estiver falando da pessoa, para a pessoa, sobre as guerras e sonhos, sobre os projetos, sobre toda coisa que a pessoa quer para ela. Aí existe um sentimento de efusividade, de alegria, porque estão embriagados de si mesmo, não querem ouvir o Cristo, querem ouvir em si. Mas as mensagens carregam o nome de Cristo, mas não a personalidade de Cristo. E aí é que está a grande diferença. Eu posso pregar sobre Cristo, falar de Cristo, mas eu não estou pregando o evangelho de verdade, porque o evangelho transforma as pessoas de tal maneira que você passa a amar teu inimigo. Isso só é possível a partir de um evangelho transformador. Não tem como aquele pai que perdeu o filho na chacina de Santa Catarina, não tem como alguém ter uma atitude daquela se não vive o Cristo transformado dentro de si. Todo cristão que eu perguntei disse: eu não tenho preparação para tal. Perdoar o algoz, aquele que tirou a vida do teu filho, não tem preparação para isso. Lógico que não tem. Você nem está vivendo o evangelho. O evangelho é outra coisa, não é nada a ver com isso. Não é sobre estar dentro de uma instituição, qualquer que seja dela, frequentemente nos cultos. Isso não te transforma em nada. A transformação, ela vem de uma mensagem robusta, que desmonta o homem, desfaz o homem, esfarela tua moralidade, teu moralismo, tua grandeza, teu ego. Ele passa por cima como um rolo compressor, esmaga você, e todo mundo fica na mesma medida de caído, porque é o que está escrito: todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há. Mas tem um monte de gente presumindo ser justo a partir do legalismo que é pregado e impregnado nas mensagens e nas instituições. E aí, de novo, não há unidade de espírito, não há comunhão entre os irmãos, não há comunhão na mensagem. Se hoje nós olharmos para nossos filhos, eles não têm nenhum interesse, porque nós não somos mensagem. E os cristãos deveriam pregar
não só oralmente ou verbalmente, mas sim com a sua conduta, o seu caráter transformado, a sua alegria. Mas o que o seu filho vê? Por causa do vitimismo impregnado dentro das igrejas, que o crente sofre, o crente é perseguido, chega em casa, é o tempo todo, meu Deus, que guerra, não é fácil ser crente, não é fácil ser cristão, é debaixo de prova, ó filho, não é fácil não, viu? Mas a gente tem que lutar, teu filho tem medo de ser crente. Aí chega na casa, poxa, que não gostei dessa palavra, poxa, aquele irmão atrapalhou o culto. Aí toda vez que ele olha pra você, ele vê você falando que estava ruim o culto, que deu um problema na igreja, que crente não é ser fácil. A última coisa que ele vai querer ser é crente, porque você não tem uma alegria transbordante do verdadeiro cristão. Então você não é uma mensagem. A mensagem que você comunica é totalmente ao contrário. Por mais que você diga para ele, filho, tem que ser crente para se salvar, ele fala, Deus me livre. Não, eu vou fazer isso aí na última hora da minha vida. Você tá maluco, é uma vida de angústia. Só vejo meu pai e minha mãe reclamar de que ser crente é guerra, é perseguição. Você está entendendo? Então não tem evangelho. E outra, você não tem evangelho para pregar. Você não tem a natureza da mensagem clara e evidente para anunciar para os seus filhos, nem para os seus amigos, nem para ninguém. Porque não há essa instrução, não há este pão sendo servido. O que você come não é isso. Então se o que você recebe não é, o que você vai dar também não é. E aí quando as críticas aparecem, que você ouve pessoas falando, meu Deus, como que alguém pode pregar tal coisa? As aberrações que você ouve a partir das ideias invencionadas dos irmãos que não têm apreço pela leitura, mas têm apreço pelo ego, pela patente ministerial, que se sente o corpo eclesiástico de uma igreja, que foi revelado por Deus, ele está instituído ali, então ele pode falar o que ele quiser. Isso tudo é a mensagem comunicada que o diabo gostaria de comunicar. É isso que ele está servindo na tua mesa. É isso que ele está servindo na tua mesa. E isso não é evangelho. Pega essa visão.